Que desfile de demônios foi esse? Caímos direto no meio do inferno, onde Satan está ali tentando entender o que aconteceu depois que ele foi jogado do céu, reorganizando ali a sua legião, mas já tô me atravessando, né? Como sempre, vamos ao início. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. Bom, vamos lá então fazer os comentários sobre o primeiro canto, ou o primeiro livro, ou o primeiro capítulo do livro Paraíso Perdido do John Milton, que, acredite ou não, mas eu li esse primeiro capítulo 3 vezes. Eu li em 2 versões em português e depois eu li em inglês e acabei mantendo a leitura no inglês porque para mim ficou mais fácil do que as versões em português. Na verdade eu li ele 4 vezes, então eu li 2 versões traduzidas para o português. Depois eu li ele no original em inglês. Achei complicado, mas achei que fluía melhor do que no português. Acabei encontrando uma versão em inglês simplificado. Minha filha, realmente as portas do paraíso se abriram para mim, eu pude entrar e embarcar na história a partir dessa edição. Então eu sempre lia no original em inglês e aí eu ia conferir se eu tinha entendido exatamente aquilo que tá lá no livro do inglês simplificado. E é com essa versão do inglês simplificado que eu vou te contando essa história. Bom, agora que você já conhece a minha saga sobre esse primeiro capítulo, agora vamos, enfim, aos comentários desse primeiro canto aqui. E o que parece é que os anjos, eles não tinham a consciência de que Deus era tão poderoso, né? Eles achavam que Deus estava escondendo o jogo ali, que ele não mostrava que ele era tão poderoso, né? Que se eles soubessem disso, talvez eles não tivessem tentado uma guerra, porque eles consideravam um exército vitorioso, ninguém poderia ganhar daquele exército deles ali não. E aí eles ficam meio ressentidos com isso. E um outro ponto interessante é que Satan, ele se acha exatamente igual a Deus, com a única diferença que Deus, tipo, é um pouco mais poderoso, é um pouco mais forte, mas fora isso, nós somos, tipo, iguais, né? Eu tenho todo o direito de querer reinar em qualquer lugar, posso pegar o trono dele. Enfim, é uns disparates, assim, que eu fico, enquanto eu tô lendo, eu vou rindo, eu fico pensando assim, tá bom, você é igual a Deus, tá. Uma outra coisa, assim, que chama atenção é aquele desfile de demônios, né, se apresentando ali. Então você vai relacionando junto com o autor o nome daqueles demônios e como eles vão reaparecer na história. Então, como nomes de deuses do Olimpo, enfim, Milton vai classificando ali todos os antigos deuses como um dos anjos caídos, como reflexo dos anjos caídos. Outra coisa que me deixou bastante curiosa foi o fato do demônio chamado Mamon, né? Eu achei tão engraçado, eu falei, gente, um demônio chamado Mamon, quem é que respeita alguém que tem um nome de Mamon? Eu lembro que eu fiquei rindo sozinha, mas aí eu fui procurar, então, e aí começa a minha saga de busca, porque aí eu vou buscar a tradução do nome, que tá em inglês, pro português, e aí uma história. Eu já vou lá e pesquiso um pouco sobre aquele nome, aquela figura ali. Eu fico sabendo mais, então, que de fato existe o tal do Mamon mesmo. Só você procurar, tá lá, você tem informações dele. Ou então, na Bíblia, outras coisas que ele cita, eu vou na Bíblia e tá lá também. Eu fico pensando, meu Deus do céu. E assim vai. É uma leitura que eu vou lendo, paro, aí vou pesquisar quem são aquelas pessoas, sejam personagens da Bíblia, ou personagens de ficção, ou personagens históricos. E aí é uma leitura que eu fico indo e vindo, né? É complementar. Eu nunca termino ela de fato. Fora isso, a versão que eu tenho, ela tem muitas notas de rodapé, que auxiliam bastante. E essas notas de rodapé
rodapé são maravilhosas porque elas não estão no final do livro, elas estão embaixo. Então você acha alguma palavra diferente, algum conceito diferente, você consulta, ele já tá lá embaixo nas notas de rodapé explicando, por exemplo, eu vou falar de um deus do Egito, e ali embaixo ele tem um resuminho do que era aquilo ali. Então, ajudou bastante essa versão que eu tenho da Modern Library. E quando eu fechava em tanto da leitura ou capítulo, eu ficava pensando naquilo depois, ficava pensando, gente, olha só. E daí ligava os pontos, ligava com a Bíblia e aquela descrição do pandemônio, né? Então não tinha nada e em poucas horas eles levantaram um palácio porque Satan tem uma obsessão por ser igual a Deus e que é um palácio exatamente igual, tanto é que ele usa o mesmo arquiteto que foi o anjo que fez os grandes palácios no céu, ele usa ali para ter o dele também, ele também tem um trono enorme, enfim, a inveja em Satan é clara, e aí você vê também como eles começam a extrair do inferno ali materiais para construir, e como Milton ainda comenta, né, que se nós humanos achamos que somos grandiosos nas nossas construções, a gente deveria ver o que os anjos são capazes. É isso, estamos dentro do inferno agora, nesse pandemônio, onde eles estão fazendo a votação para identificar quais são os planos de Deus e quais serão os próximos passos deles ali naquele lugar. Espero que esteja gostando e nos vemos no próximo áudio. Beijo!